lá, meus novos alunos. Vamos fazer a questão da física B de vocês, né, que está na página 363, que fala sobre efeito Doppler. Tá? Capítulo 15. Diz o seguinte, olha. Uma ambulância em repouso está com sua sirene ligada, emitindo uma frequência real de 170 Hz. Então vamos ao primeiro dado. Velocidade da fonte sonora, né, é 0, porque a ambulância está parada, ok? E a frequência da fonte é 170 Hz, tá bom? Então ele está dizendo também que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, ok. Ele pergunta na letra A, qual é a frequência que o motorista de um carro que se aproxima da ambulância com 20 metros por segundo vai escutar? Então, essas foram as informações da fonte. Agora, nós temos as informações do observador. A velocidade do observador é 20 metros por segundo se aproximando da ambulância, que é a fonte sonora, ela que tem a sirene. Então ele está perguntando qual é a frequência observada. Tá bom? Bom, se você deu uma olhada na aula, né, relativa ao efeito Doppler e tudo mais, e passou o olho na sua apostila, você vai lembrar, né, que tem uma relação entre a frequência que chega até o observador quando ou a fonte sonora e ou o observador estão em movimento. E a relação entre o movimento desses dois participantes aí, ela é dada através dessa fórmula. A velocidade, a frequência observada pelo observador, claro, é o produto da frequência emitida pela fonte, que é o F, e entre parênteses nós temos a velocidade do som, que ele informou, 340 metros por segundo, mais ou menos, depois eu falo nos sinais, mais ou menos a velocidade do observador, que ele passou, que é de 20 metros por segundo. No denominador nós temos a velocidade do som mais uma vez e a velocidade da fonte, que nesse caso é 0, porque é a ambulância, que é a fonte sonora, e ela está parada de acordo com o enunciado, tudo bem? Então, o que ele está perguntando é quanto vale esta frequência que é observada pelo motorista, tá bom? Então, essa frequência é dada, 170, a velocidade do som foi dada, a velocidade do observador também, a velocidade do som, né, repetiu, e a velocidade da fonte também. Então, só fazer essa simples conta. Vamos só entender o que são esses sinais. Os sinais, eles estão dizendo para a gente o seguinte. Os sinais superiores correspondem à aproximação entre fonte e observador. Ou seja, se eles estão se aproximando, você vai usar o sinal de mais. Ao passo que o afastamento entre fonte e observador, você usa o sinal inferior, que é o sinal de menos. Bom, então como a gente está tendo uma aproximação, né, que o carro está se aproximando da ambulância, eu vou usar o sinal de mais. Então a letra A, eu vou calcular a frequência que chega até o observador, é dado pela frequência da sirene, da ambulância, da fonte 170, que multiplica velocidade do som, 340, mais, porque nós estamos tendo uma aproximação, velocidade do observador, 20, ok? No denominador, nós vamos ter velocidade do som mais uma vez, mais a velocidade da fonte sonora, que é 0. Tudo bem? Então a frequência será 170
Vamos fazer o seguinte, nesse denominador aqui vai dar 340, eu vou simplificar 170 com 340. Vai dar meio, ok? E 340 mais 20, 360. Então a frequência será a metade disso. Será de 180 Hz. 180 Hz, perdão, o índicezinho, 180 Hz é a frequência que chega e é observada pelo motorista. A frequência real é de 170 Hz, mas devido aos movimentos entre eles, a sensação que está chegando é de 180 Hz, ou seja, a frequência aumentou. Então a letra B pergunta, o som recebido pelo motorista é mais grave ou mais agudo que o som original emitido pela ambulância? Bom, então se a frequência que chega é maior, a gente tem duas características, um som grave e um som agudo. O som agudo tem a característica de ter frequências maiores, então frequências maior significa som mais agudo, tudo bem? Então o som recebido pelo motorista é mais grave ou mais agudo? A resposta é mais agudo.